Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Dica do Secretário Calculista. Meu nome é Marco Antônio, sou o secretário calculista do TRT do Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, a gente vai tentar responder aqui uma dúvida se é possível mudarmos a base de cálculo das férias indenizadas. Fica ligado aí que já eu te explico melhor essa história e, ao final, a gente vai ver se é possível ou não essa mudança. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai tirar uma dúvida aqui que foi mandada pra gente sobre a questão da base de cálculo das férias indenizadas, ok? Quem já segue o nosso canal, quem faz o nosso curso de liquidação de verbas trabalhistas, a gente fala muito sobre 3 verbas do PJ-Calc que puxam a maior remuneração lançada lá em dados do cálculo como base de cálculo. Quais são elas? As próprias férias, que é o nosso caso aqui, aviso prévio e multa do artigo 477. Essas 3 verbas puxam essa maior remuneração. A dúvida que nos foi mandada aqui é se a gente pode alterar a base de cálculo das férias indenizadas para ser a mesma base de cálculo das férias gozadas. Marco, não estou entendendo ainda direito. Vamos lá que você vai entender. Vamos aqui na nossa apostila aqui, ó. A pergunta de hoje: tem como usar o histórico salarial como base de cálculo das férias indenizadas? Não estou entendendo essa pergunta, Marco. Vamos lá. A pergunta é: foram deferidas todas as férias durante o pacto, em dobro, simples e proporcionais. O salário do empregado variava bastante. Apesar de o PJ-Calc vir configurado para usar a maior remuneração como base de cálculo das férias, a sentença determinou que fossem utilizadas as remunerações pagas nas épocas próprias. Então aqui a gente já começa a entender a questão. O nosso amigo aqui da dúvida sabe que o PJ-Calc puxa a maior remuneração como base de cálculo das férias indenizadas. Só que a situação dele determinava, a situação prática que ele pegou, determinava que fossem usadas as remunerações da época do gozo das férias, não a maior remuneração. Isso foi determinado em sentença. Aí o que ele fala aqui, ó? Na configuração férias, o sistema foi mudado para puxar o histórico salarial, mas continua utilizando a maior remuneração. O que pode estar acontecendo? Então a gente já conseguiu entender aí. O juiz que sentenciou esse caso, ele foi de encontro à súmula 7 do TST. Que súmula 7 é essa, Marco? Já já a gente vai ver. Vamos lá, como eu sempre faço aqui no meu canal, no nosso curso, né? A gente sempre dá uma geral na parte teórica, traz algumas conceituações, se for o caso de jurisprudência. Esse é o nosso estilo de fazer aula. O pessoal está gostando, eu tenho tido bastante respostas positivas aí, tá? E aqui não vai ser diferente. Então eu não vou simplesmente chegar, abrir o PJ-Calc e fazer, não. A gente vai dar uma olhadinha em férias, uma revisão, eu acho isso legal e, modéstia à parte, eu acho que esse é o diferencial do nosso canal. Então vamos começar aqui fazendo uma revisão rápida, lógico, tá? Não é um curso de direito do trabalho, só uma revisão por que interessa aqui pra gente, para esse caso aqui. Vamos lá na Constituição, né? A gente sabe que pelo artigo 7º, inciso 17, todos os trabalhadores urbanos e rurais têm direito a férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então a gente sabe que os 30 dias de férias, eles representam a interrupção do contrato de trabalho. Esses 30 dias são remunerados com um acréscimo, como diz o outro lá, com um plus a mais de 1/3, tá? Em torno aí de 33%, para que justamente o trabalhador possa, além de descansar, possa poder usufruir uma viagem, enfim, poder passear, que faz parte aí dessa higienização que as férias são necessárias. Beleza. Bom, visto isto, a gente precisa verificar em que momento o trabalhador passa a ter direito às férias e em que momento essas férias têm que ser gozadas. Aí entra em cena os nossos amigos período aquisitivo e período concessivo. Período aquisitivo é o período em que ele adquire o direito ao gozo de férias. E o concessivo é o período em que o empregador tem que conceder a ele esse gozo das férias. O aquisitivo, ele adquire após 12 meses de trabalho. Então, trabalhou 12 meses, passa a ter direito ao gozo de férias. E o concessivo é o período de 12 meses após o período aquisitivo, em que o empregador concede as férias ao empregado, e essa concessão é uma deliberação do empregador. O empregador que escolhe lá o mês conforme a necessidade da empresa. Ah, Marco, lá no meu trabalho sou eu que escolho. Ótimo, maravilha. Geralmente isso aí é uma combinação entre patrão e empregado, mas a deliberação por lei é do empregador.
Base de cálculo das férias é remuneração devida na data da concessão, desde que sejam férias usufruídas, gozadas na época própria, ok? Então o camarada cumpriu o período aquisitivo 12 meses, no ano seguinte vai gozar as férias lá no meio do ano, a remuneração que ele vai receber, que ele receberia no momento da concessão das férias, é a base de cálculo das férias, você adiciona aí 1/3. E aí, para terminar essa parte teórica, temos aqui duas súmulas muito importantes, que é a súmula 81 e a súmula 07. A súmula 81 fala das férias em dobro, tá? É a única situação de férias em dobro que resta, tá? A outra situação era a súmula 450, caiu. Mas isso aí fica para um... Nós já temos até um vídeo aqui falando sobre isso, mas não é o caso aqui. Então, o que acontece? A gente viu que no período concessivo, o empregador tem que conceder as férias ao empregado. Nos 12 meses, após os primeiros 12 meses de trabalho, ele tem que conceder as férias ao empregado. Se o empregador não conceder as férias dentro do período concessivo, tá? Ele tem que remunerá-las em dobro. No caso de férias que não foram pagas, não foram gozadas no momento oportuno dentro do concessivo, aí a remuneração não vai ser lá a remuneração recebida no momento em que ele gozaria as férias, mas sim a remuneração devida na data do ajuizamento ou na data do fim do contrato de trabalho, da dispensa. Por isso que o PJ-Calc puxa automaticamente a maior remuneração como base de cálculo das férias indenizadas. Porque essa maior remuneração vai ser a remuneração que o cara recebia ou no momento que ele entrou com a ação trabalhista ou no momento que o contrato de trabalho foi extinto. Beleza? Então fizemos esse amarrado aí. Né? Agora acho que já dá para entender legal o que a questão está querendo, né? As férias indenizadas teriam que ser apuradas conforme a súmula 07, pegar a maior remuneração, ou na data que ele entrou com a ação, ou na data que o contrato foi extinto, mas a sentença manda aplicar a remuneração devida na data da concessão. Beleza? Aqui eu não peguei o caso concreto, me parece que o autor aí papou mosca, não entrou com recurso ordinário pedindo aí a aplicação da súmula 7. Enfim, o juiz determinou princípio do morro abraçado com a sentença, transitou em julgado. Pô, tá nitidamente aí em desacordo com a súmula 7, mas tá lá transitou em julgado, vai ter que fazer de acordo com o que está na sentença. Então vamos fazer aqui um exercício para a gente verificar se é possível ou não puxar o histórico salarial como base das férias indenizadas. Então temos aqui, ó, o exercício está aí na sua descrição, se você quiser dar pausa agora, abre a descrição, tenta fazer o exercício e depois a gente tenta ver aqui. Mas vamos lá, admissão janeiro de 18, dispensa janeiro de 22, admissão, ajuizamento dezembro de 22, evolução salarial 2,5 salários mínimos e o exercício é apurar as férias de todo o pacto com os respectivos salários pazes, usando os respectivos salários pagos como base de cálculo. Vamos ver se é possível ou não. Então, vamos aqui no PJ-Calc, vamos lá. Vamos abrir aqui, vamos hoje homenagear a cidade de Linhares, no Espírito Santo. A admissão 1/1/2018, a dispensa 2/1/2022 e o ajuizamento 12/12/2022. Muito bem, vamos salvar, vamos criar o histórico salarial. O histórico salarial a gente viu que são 2,5 salários mínimos. Como é que a gente faz isso, Marco? Quem faz nosso curso, segue aqui o nosso canal, sabe que, ó, moleza. Vai em novo, coloca aqui, ó, sal, bom e velho sal pago, beleza? E aqui você muda para calculado, 2,5 quantidade de salário mínimo. Marco, tá muito rápido, dá para explicar devagar? Bom, eu tenho que vender meu peixe, né? Vai lá, assista nosso curso, a gente tem um curso de liquidação de verbas trabalhistas, tá? Link tá na descrição lá, eu explico isso aqui tudo com calma, maravilhoso. Vamos lá, tá aqui, ó. E aqui de cara a gente já pode copiar o salário maior remuneração paga, foi essa 3.030 aqui, guarda esse valor. Salvamos, lembrando que a gente não preencheu a maior remuneração, tá? Não preencheu a maior remuneração. Agora nós vamos apurar a verba, tá? Como nós vimos, são devidas todas as férias. São 4 anos em que não foram pagas as férias, beleza? Então a gente precisa configurar o sistema aqui para informar para ele que nenhuma das férias foi gozada. Para isso a gente precisa configurar esse item aqui, ó, férias, tá? Aqui que está um dos pulos do gato, tá? Configurar aqui as férias, tá? O outro detalhe aqui importante está aqui na verba férias. Antes de dar esse primeiro detalhe aqui, tá na hora do merchan, né? Óbvio.
tenho aqui um canal no YouTube, mas tem que divulgar meu peixe também, fazer o meu merchan aí, que é o nosso curso de liquidação de verbas trabalhistas, tá? Se você tiver interesse, o link tá na descrição, beleza? O curso tá bem legal, tem tido resposta aí bem interessante do pessoal que está se inscrevendo. Fora o nosso canal aqui, divulgue, comente, tá? Rede social, TikTok, Instagram, beleza? Marco Cálculos Trabalhistas _ nos espaços, beleza? Qualquer dúvida, comenta aí, qualquer coisa que você verificar de erro, de acerto, de elogio, de crítica, pode postar que eu verifico tudo e respondo a todos os comentários, beleza? Então vamos lá, vamos configurar as férias aqui. Antes de configurar, eu só quero que a gente atente aqui a três detalhes, vamos lá, 3 detalhes. Primeiro eu quero que vocês olhem aqui, ó, período aquisitivo concessivo. Aqui, ele traz todos os períodos aquisitivos aqui, ó, e todos os períodos concessivos aqui, beleza? Depois eu quero que vocês venham para cá, ó, período de gozo, período 1, só. Você viu que a gente não... Aqui é o período de gozo de férias. Você viu que a gente não lançou nenhum período real de gozo de férias. Quando isso acontece, quando você não lança efetivamente o período de férias gozadas, o sistema automaticamente considera que o empregado gozou as férias no último mês do período concessivo. Como assim, Marco? Olha aqui, ó. Tá vendo o concessivo aqui, ó? O período concessivo acaba 31/12/2019. Então, se você não lançar o real período de gozo aqui, ele vai considerar que no último mês, no dezembro de 2019, ele gozou os 30 dias. Mesma coisa dezembro de 20, dezembro de 21, tá? Nesse caso aqui tá dando certinho, tá? Porque eu criei um pacto que o cara entrou no dia 1º de um ano e saiu no dia 2º, 4 anos depois. Mas se os anos fossem quebrados, tá? Você viria aqui direitinho, beleza? Primeira coisa. Então, se você tiver um período real de gozo para lançar, você clica aqui, digita e lança aqui o período real de gozo. O outro detalhe é isso aqui, ó, situação, tá? Aqui ele só mostra os períodos aquisitivos completos, cheios, tá? O proporcional, ele não mostra aqui, ele só vai mostrar quando você fizer a apuração da verba férias, vai vir no relatório. Então aqui só os períodos aquisitivos cheios, completos. Por padrão, o sistema traz o último período aquisitivo completo, cheio, completinho, como indenizado. Tá? Os outros todos ele entende que foram gozados, tá? Ou seja, que o trabalhador usufruiu essas férias aqui, beleza? Nesse nosso caso aqui, o que a gente tem que fazer aqui? Mudar para indenizada. Você vê que ele automaticamente tira aqui o período de gozo, porque, né, se são férias que tem que ser paga, porque presume que o cara, por algum motivo, não as gozou. E automaticamente ele marca a dobra, porque se são férias que não foram gozadas, né, ultrapassou o período concessivo, tem que ser pagas em dobro. Gozadas para indenizadas, retira o período e marca dobro. Indenizadas, retira o período de gozo e marca em dobro. E as últimas, por que as últimas não vêm dobrada, Marco? Olha aqui, ó, o concessivo não acaba, do último período acaba 31/12/2022. E quando foi a dispensa dele? Janeiro de 22. Então, a dispensa dele se deu dentro do concessivo ainda. Então, são devidas às férias, mais simples, sem ser em dobro. Salvamos. Agora sim vamos calcular, vamos aqui no segundo detalhezinho que eu falei, que é a apuração da própria verba. Vamos lá, vamos aqui em expresso e férias. Vamos salvar, vamos dar uma olhadinha aqui, agora que a gente vai ver o que ele vai puxar, tá? Vamos ver o que ele vai puxar aqui, ó. Ele puxa a maior remuneração, beleza? Só que eu não informei nenhuma remuneração aqui. Vamos ver o que vai acontecer se a gente salvar assim, vamos ver. Espera aí, vamos voltar aqui em verba, vamos ver. Vamos pedir para ele calcular aqui, ó. Eu vou pedir para liquidar e vou olhar na própria verba. Ele está puxando a maior remuneração sem ter a maior remuneração. Não dá, tá vendo? Ó, dá erro aqui. Eu preciso informar a maior remuneração. Mas não é o que eu quero. Eu quero o histórico salarial. Então vamos voltar lá na verba. Toda vez que aparecer esse xizinho vermelho, você não consegue liquidar. Você precisa resolver esse problema. Você clica no xizinho vermelho que ele abre onde está o problema. O problema aqui estaria na maior remuneração. Mas eu quero continuar não informando a maior remuneração. Quero ver se ele vai puxar do histórico salarial. Vou lá na verba, parâmetro da verba, e aqui eu vou mudar para histórico salarial. E aqui ele vai puxar o histórico que eu lancei, tá vendo? Ó, salário pago. Incluo, salvar. Teoricamente, ele teria que agora ir lá no histórico salarial que a gente lançou e puxar aqueles salários todos que nós lançamos, né? Obviamente, em cada período de férias, né? Não é mês a mês, não são os 4 anos de contrato, são só os períodos de férias. Vamos ver se ele vai fazer isso? Vamos ver. Liquidação. E vamos ver o relatório aqui. Aqui a gente vai querer abrir o relatório, só que eu vou querer abrir só o relatório relativo à verba só, para não ficar muito pesado. Ó, aqui as férias, tá vendo? Ele puxa a maior remuneração, 3.030 que a gente lançou. Mesmo ele lançando aqui, ó, como base de cálculo salário pago,
ele continua puxando a maior remuneração. Por quê? O sistema está setado, configurado para puxar sempre a maior remuneração, a aplicação da súmula 7. Beleza? Mesmo eu não lançando a maior remuneração, mesmo eu puxando o histórico salarial. Beleza, não tem como. Tá? O sistema, então, nesse caso aqui, não tem o que fazer pelo sistema. Mas tem como você fazer manualmente. Tá? Tem como você lançar isso manualmente. Como assim, Marco? Ó, você viria aqui em cálculo, verba, e aqui em ocorrência de verba. Aí aqui em cada período de férias, você teria que lançar exatamente o valor das férias. Como assim, Marco? Ó, primeiro período aquisitivo de 2018. As férias foram gozadas em 2019. Tá. Aí você precisaria ver a remuneração da época do gozo de férias de 2019, multiplicar por 1,33 e lançar aqui. A única questão aí é exatamente isso que você está pensando. Marco, como é que eu vou saber em que período ele gozou as férias, se ele não gozou? Tá? Aí, o que você vai ter que fazer? Aí a gente começa a entrar em questões, você começa a entrar no funil ali, vai afunilando, que só a prática que vai te dizendo. Primeira coisa, se a sentença não... Você vai ver a sentença. O que a sentença fala? A sentença não falou nada. Você vai na inicial. Vê se na inicial ele traz lá quais seriam os períodos de gozo de férias. Ah, o trabalhador no primeiro período aquisitivo teria que gozar as férias em junho de 19, segundo período em setembro de 20, entendeu? Dá uma olhadinha na sentença. Se a sentença também não fala nada, aí você teria que usar um outro artifício, que eu vou falar daqui a pouco. Mas isso aqui tudo não é uma coisa estanque, faça isso que o Marco falou para fazer. Não, isso aqui depende, isso aqui é só uma dica que eu estou dando, né? Você teria que ver o caso concreto. Vamos lá, vamos pegar o primeiro caso, ó. Não quero puxar a maior remuneração porque a sentença determinou, tá? Eu sou secretário calculista, se eu fizer isso, o juiz vai tirar minha função. Ah, não quero, eu tenho que puxar o salário porque se eu fizer isso, eu sou advogado, eu sou calculista dos cálculos do autor, o juiz vai indeferir meus cálculos. Eu tenho que seguir a coisa julgada. O que eu tenho que fazer? Bom, nesse caso aqui, o Marco falou que eu tenho que lançar manualmente. Beleza. Então, o Marco falou que eu precisaria ver se eu tenho disponível nos autos qual seria o eventual período de gozo de férias do camarada. Digamos que na sentença, né, tenha. Digamos que na sentença tenha. Tá? Aí, se tiver, você vai lá no respectivo período de remuneração. Digamos que nas férias do período aquisitivo de 2018, ele gozaria as férias em junho de 2019. Qual é o salário? 2.495. Beleza. Então a gente vai calcular aqui manualmente, 2.495, que seria o salário, a remuneração na época da concessão das férias, junho de 2019, vezes 1,3333. 3.326,58. Então eu iria lá na verba, ocorrência, e aqui, 3.326,58. E aí você iria vendo os outros meses, tá? O segundo período aquisitivo, gozo das férias em 2020, veria lá a projeção, né, a estipulação da época do gozo e pegaria a remuneração respectiva do mês respectivo, mais um 33, e assim vai. Marco, não tem. Se não tiver, né? E se não tiver? Não tem nada, tem que fazer. Bom, aí nesse caso, eu vou usar o artifício que eu falei. Eu, Marco, fazendo, não tenho nada, mas não tenho nenhuma estipulação, nenhuma previsão de nada acerca do eventual período de gozo de férias. Mas tem que apurar. O que eu faria? Iria aqui em férias, aí eu usaria o que o sistema faz por padrão. A gente não viu aqui porque o sistema faz por padrão. Puxar aqui tá apagado que eu botei indenizadas, né? Mas quando a gente viu lá no começo, aqui não aparecia o último mês do período concessivo, eu consideraria as férias como o PJ Calc faz, quando não tem período de gozo, o último período do mês concessivo, beleza? Então eu veria aqui as datas, eu veria aqui a data do período concessivo, 31/12/2019, mês de dezembro de 2019 todinho, a remuneração de dezembro, tá? No outro período aquisitivo aqui, 2019, quando for concessivo, dezembro de 2020, remuneração de 2020. O período aquisitivo de 2020, quando for concessivo, dezembro de 2021, pegaria a remuneração de dezembro de 2021 e por aí vai. Beleza? Só lembrando aqui na questão da dobra também, tá? Não esquecer dos meses que tem dobra também para configurar lá a dobra, tá? Que aqui você lançando, o valor que você lançar aqui é o que vai constar, ele não vai calcular mais, ele vai apurar o valor aqui. Então, nos meses, mesmo estando marcado aqui dobra, você teria que lançar aqui o valor dobrado. Então, aquele valor que a gente lançou, aqui, 3.326,58, na verdade você teria que multiplicar por 2.
6.653,16. Teria que lançar esse valor. Beleza, gente? É isso aí. Então a gente chega à conclusão de que não tem como. Pelo sistema, sim, não tem como puxar histórico salarial para puxar como base de cálculo das férias indenizadas. Beleza? O sistema já vem configurado para a súmula 7. Ah, Marco, eu tenho um jeito, sim, eu sei um jeito de fazer isso. Então manda aí no comentário que a gente vai verificar. Se for um método válido, a gente faz um vídeo aqui dando todos os créditos, tá? Mas a princípio não tem, beleza? Tem que ser o lançamento manual. Tá ok, gente? É isso aí, a gente fica por aqui. Agradecemos a audiência, os comentários estão sendo muito legais, tanto do canal do YouTube quanto do nosso curso, beleza? E eu queria agradecer aí a participação de todos, fazer obviamente o meu merchan, né? Se inscreva aí no nosso canal, dá fortalecida lá aí nas nossas redes sociais, comenta, curte, compartilha, e se tiver interesse, dá uma olhadinha no nosso curso, o link tá na descrição. Tá bom, gente? É isso, a gente fica por aqui, um abraço a todos e até a próxima.